Salve, gente! Tudo bem? Continuando então o nosso estudo da mecânica lagrangiana, a gente nessa apresentação aborda alguns aspectos mais formais da teoria. Isso pode parecer um pouco árido, peço desculpas aqui antecipadamente, mas é necessário e muito importante, não apenas para o curso, como para a formação futura de vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Dado que o nosso lagrangiano aqui figura tão proeminentemente na mecânica analítica, surge de forma óbvia a pergunta que está escrita aqui em cima, né? Qual a física do lagrangiano? Na verdade, vocês devem estar até encucados de por que a gente não se colocou essa pergunta antes, de tão relevante que ela parece. E, como vocês também já devem estar adivinhando, a gente não se colocou porque, infelizmente ou felizmente, não sei, o L não tem uma interpretação física muito intuitiva, muito simples, tá? Com isso, eu não quero dizer que o L não tem significado algum além da sua definição algébrica aqui. Ele tem, a gente vai ver inclusive nessa apresentação ainda, quando a gente for rededuzir as equações de Euler-Lagrange de uma outra maneira, pela minimização de um funcional chamado ação. Então, o lagrangiano tem um significado mais profundo do que o que está escrito aqui, mas o fato é que a interpretação física dele não é simples, não é fácil, e na verdade a gente vai inclusive parar com esse assunto por aqui, a gente vai voltar a ele nessa apresentação, em apresentações futuras. Eu só toquei nisso porque eu não queria deixar essa pergunta importantíssima sem uma primeira resposta, pelo menos, né? Já que, enfim, a gente está aqui para entender todas as grandezas e o lagrangiano parece ser de entendimento um pouco mais complicado, tá? Uma das maneiras de entender de por que o lagrangiano tem uma interpretação física difícil é considerar, por exemplo, a sua unicidade, né? Então, nosso Isaac aqui pode perguntar: será que, dado um lagrangiano, esse lagrangiano determina univocamente, esse lagrangiano, desculpem, está conectado de forma unívoca a um certo sistema físico? Né? Será que isso é verdade? O fato do L depender aqui de forma explícita da energia potencial, talvez já, enfim, induza vocês a pensarem que não. E, de fato, isso é verdade. Né? Se a gente conseguir construir um lagrangiano L' que difere do nosso lagrangiano original por uma função xi que satisfaz identicamente as equações de Euler-Lagrange, a gente vê de maneira bastante simples que o L' também vai satisfazer as equações de Euler-Lagrange, né? Porque esses operadores aqui, eles são todos lineares. Então, ao somar o xi ao L e atuar o operador de Euler-Lagrange, né? Deronque ponto menos Deronque, né? Aqui ele vai dar zero, porque o L, por hipótese, já satisfazia as equações de Euler-Lagrange e o xi aqui satisfaz identicamente. Tá? A gente poderia perguntar se existem tais funções xi que satisfazem identicamente as equações de Euler-Lagrange e dá para mostrar que a resposta é positiva, basta que o xi está aqui, né, em geral, função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e do tempo, né, introduziu uma notação nova aqui com essas chaves para dizer que pode depender de todas as velocidades generalizadas, todas as posições generalizadas, só para economizar aqui espaço, tá certo? Se o xi for relacionado com uma certa função lambda genérica, desde que seja função apenas das coordenadas generalizadas e do tempo, dessa forma, ou seja, é a derivada total de lambda, nós temos uma função xi que vai satisfazer as equações de Euler-Lagrange, tá bom? A demonstração direta é bastante simples, né? A demonstração de que é suficiente, a demonstração de que é necessário dá um pouco mais de trabalho, mas a gente não precisa se prender nisso, né? O fato é que o xi, sendo a derivada total de uma função lambda, isso garante que o lagrangiano L' gerará as mesmas equações de movimento que o L, então esses lagrangianos são semelhantes e a gente diz que L' e L então estão conectados por uma transformação de calibre, tá certo? Lembrando lá, em física 3 a gente vê a transformação de calibre mais simples que tem, né? A relação entre dois potenciais elétricos, né? A relação
que dois potenciais elétricos a menos de uma constante são equivalentes, tá certo? Então aqui a gente tem uma relação um pouquinho mais complicada, né? Mas que no espírito é parecida, tá certo? Então esses lagrangianos L' e L geram a mesma física, apesar de ser diferentes. Lembrando que essa função lambda aqui é uma função arbitrária, tá? Essas transformações, essa liberdade de calibre do lagrangiano tem utilidade prática bastante presente, são bastante numerosas essas aplicações, mas aqui a gente vai ficar só na questão conceitual, tá? Ou seja, o fato de que o lagrangiano ter essa ambiguidade, né? Ou seja, mais de um lagrangiano poder descrever o mesmo sistema físico, já mostra que a interpretação física do lagrangiano pode ser um pouco mais complicada. Um outro aspecto formal que eu queria abordar nessa apresentação é a de como a gente pode estender as equações de Euler-Lagrange para sistemas não potenciais, né? E o que eu quero dizer com isso? Vamos relembrar aqui, então. A gente, supondo o princípio de D'Alembert e vínculos holônomos, chegamos aqui nas equações de movimento lagrangianas, tá certo? Em termos da energia cinética e das forças generalizadas. E aí, para chegar nas equações de Euler-Lagrange, nós fizemos essa suposição aqui, ou seja, que as forças generalizadas dependiam apenas das coordenadas generalizadas e que estavam relacionadas com uma certa função u, aqui também, né, que só dependem das coordenadas generalizadas, e que dependia de uma certa função u dessa forma, tá certo? De forma que eu me referia ao caso gradiente, né? Porque as forças generalizadas são o gradiente aqui dessa função u, tá bom? Então nós fizemos essa particularização para chegar nas equações, então, de Euler-Lagrange, mas essa restrição, na verdade, ela é um pouco excessiva, ela é um pouco demasiada. A gente pode relaxá-la um pouco e ainda assim chegar nas equações de Euler-Lagrange, né? Para enxergar como isso se dá, basta considerarmos uma expressão para força generalizada aqui um pouquinho mais geral, quer dizer, em termos da dependência muito mais geral, mas ela não vai depender de qualquer maneira aqui das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e do tempo. Ela vai depender de uma forma bem específica, tá certo? Onde o tio também é uma função, em princípio, de todas as coordenadas e velocidades generalizadas, mas a relação de QI com U está dada por essa expressão aqui, tá bom? E isso parece um pouco ad hoc, mas se vocês olharem para a forma do lado direito dessa equação aqui, vocês vão ver que tem um operador aqui que é igual ao operador da equação de Euler-Lagrange, e é essencialmente por isso que a gente o postula, né? É claro que se Q satisfaz isso aqui, a gente pega esse Q. Deixa eu só apagar um pouco aqui para clarear um pouco aqui a apresentação. Se a gente pega esta expressão para força, dada por isso aqui, e joga aqui dentro, é claro que ao passar esse cara para o lado esquerdo e juntar com esse, e ao passar esse cara para o lado esquerdo e juntar com esse aqui, vamos pegar aqui também só para... A gente chega na equação que, na verdade, já está escrita aqui embaixo, né? A gente chega nessa equação aqui, que nada mais é do que a equação de Euler-Lagrange, como nosso amigo Giuseppe está dizendo aqui, sendo que, claro, o L agora ele é dado em termos dessa função útil aqui, tá certo? Que, na verdade, não tem uma relação exatamente gradiente aqui com a força generalizada, mas que, em termos dela, a gente pode escrever as equações de Euler-Lagrange em termos de uma quantidade que é algebricamente igual ao lagrangiano que a gente já tinha definido, tá bom? Então, aqui a gente, na verdade, generaliza as equações de Euler-Lagrange para o caso onde a relação Q com o U não é gradiente. E por que considerar essa generalização?
Longe de ser um capricho, essa generalização é importantíssima, pois com ela a gente consegue tratar o movimento de partículas carregadas em campos eletromagnéticos. Então a gente, por exemplo, considera essa carguinha Q aqui, essa partícula de carga Q, seguindo aqui a sua trajetória, sujeita a campos elétricos e magnéticos, e a gente quer então descobrir as equações de movimento que essa partícula aqui satisfaz. É claro que a gente sabe fazer isso mediante a segunda lei e a força de Lorentz, mas a ideia é justamente explorar esse problema do ponto de vista da mecânica analítica. Relembrando a força de Lorentz aqui, a gente, lá da física 3, a força que esta partícula sofre é dada pela parte elétrica aqui, que é mais a parte magnética, que é VB. E aí, para os que já estão familiarizados com o curso de eletro, a gente sabe que a gente pode reescrever os campos aqui em termos dos potenciais escalares e vetor, assim como o campo B também pode ser escrito aqui em termos do potencial vetor. A é o potencial vetor, que a gente introduz essencialmente por conta da ausência de monopolos magnéticos no universo, tá certo? E ao escrever a força de Lorentz dessa forma, pode-se mostrar, e aí vocês é que vão dar esse passo, tá certo? Porque é importante que vocês façam esses cálculos para entender tudo o que está acontecendo, que ao introduzir um lagrangiano, que eu já escrevi sugestivamente dessa forma, dado por essa expressão aqui, ao jogar este lagrangiano aqui nas equações de Euler-Lagrange, vocês vão obter as equações newtonianas, a segunda lei, para, vou fazer de outra cor aqui, para esta partícula carregada aqui, tá certo? Então, notem que o caso de partícula carregada, a gente tem um lagrangiano que justamente aparece um Lagrangiano, um útil aqui, ele tem uma parte que depende aqui da velocidade, tá certo? Mas com essa modificação a gente consegue voltar às equações de Euler-Lagrange e usar as equações de Euler-Lagrange para descrever esse movimento, mesmo que ele não possa ser descrito em termos de um potencial, tá certo? Ou seja, justificando então a importância de fazer aquela generalização, tá certo? A gente quer descrever o comportamento, a gente quer descrever o movimento de partículas em campos eletromagnéticos e vocês vão fazer vários exercícios a esse respeito. Bom, passemos então ao terceiro e último ponto dessa nossa apresentação mais formal. Eu coloquei esse slide só com o título da sessão, porque essa discussão sobre o princípio da ação ela vai ser um pouco mais longa. Então, acho que a gente pode dar uma paradinha aqui, respirar um pouco, porque os próximos slides agora eles vão ser não apenas conceitualmente difíceis, como algebricamente um pouco puxados também, tá bom? Então, enfim, vamos lá, respirar um pouquinho e vamos embora. Bom, para falar de princípio da ação, a gente precisa definir o que é a ação. E para definir o que é a ação, a gente vai precisar desses caras aqui, os chamados funcionais, tá certo? A definição formal do que é funcional nos levaria muito além do escopo dessa apresentação, acho que muito além do escopo até do curso, mas felizmente a gente não precisa disso. Uma ilustração um pouco superficial do que é funcional já vai ser plenamente suficiente para os nossos propósitos aqui, tá bom? Então, para falar de funcional, eu queria trazer esse problema famoso aqui da matemática, o chamado problema isoperimétrico, Está estabelecido aqui nessa pergunta. Dada uma corda de comprimento fixo L, qual é a maior área que a gente consegue cercar com essa corda? Então, a gente traz este ponto para cá, traz esse ponto para cá, então a corda passa a ficar fechada aqui, e a gente quer saber qual é a maior área que a gente consegue cercar com essa corda, certo? Bom, vocês já devem ter adivinhado, existem infinitas possibilidades. A gente pode fechar a corda aqui num quadrado, num círculo, num retângulo, nessa forma disforme aqui, e a gente quer saber qual dessas possibilidades vai levar a maior área
Possível, tá certo? É uma pergunta bem definida. Enfim, na verdade, tem uma resposta bem definida, mas eu, na verdade, nem estou muito preocupado da gente resolver esse problema aqui. Eu só quero que vocês entendam o espírito desse problema, que é o seguinte, né? A gente quer um objeto, que é esse objeto A aqui, que ele pega a forma da corda, que é uma função, tá certo? Porque a corda aqui, né, se a gente representar, vou trocar de cor aqui, se a gente representar cada ponto da corda aqui num sistema de coordenadas, né, a gente consegue associar uma função a essas curvas aqui, tá certo? Cada uma dessas curvas vai corresponder a uma função, função aí no sentido não rigoroso, tá? Vai ter uma relação aqui, né, uma relação matemática que vai dar essas curvas, tá certo? A gente coloca, então, essas funções aqui, tá bom? E este objeto retorna um número, que é a área dada por essa forma, tá certo? E isso é um funcional. Funcional, então, é esse objeto, né? Funcional aqui, então, né? Ele pega funções e leva em números, tá certo? E é essa a ideia central do que é funcional e a gente vai precisar apenas dessa ideia, assim, conceitual do que é funcional para ir adiante. Chegamos então ao ponto no qual a gente pode definir o que é a ação. A ação, denominada pela letra S aqui então, é um funcional, tá certo? Dado por essa integração aqui, a integração temporal do lagrangiano entre dois extremos dados, tá certo? Notem que na linha de baixo a gente salienta aqui, mudando a notação, que o que entra aqui é o movimento, tá certo? Φ, bom, e a derivada temporal do movimento, tá certo? A gente adaptando aqui a notação, só para ficar tudo consistente. A gente, então, né, salienta aqui que S é um funcional da função de movimento φ, tá certo? E como é que isso funciona, né? Bom, a gente pode fazer uma ilustração um pouco simples aqui. Imaginemos que temos uma partícula que no instante ti está na posição QI e no instante tf está na posição QF, tá bom? E consideremos então três movimentos cujas posições iniciais e finais coincidem, isso vai ser importante, mas que, de outra forma, podem ser arbitrários, tá certo? Então, se a gente acompanhar a partícula no movimento 1 aqui, ela vai seguir essa trajetória. Se a gente acompanhar no movimento 2, ela vai seguir essa trajetória. Se a gente acompanhar no movimento 3, ela vai seguir esta trajetória, tá certo? A gente tem três funções diferentes. E o cálculo da ação, então, a gente tem que jogar essas funções nessa integral, só escrevi ela aqui de novo, tá certo? E ao substituir cada uma dessas funções aqui, φ1, φ.1, a gente vai ter aqui então o resultado S1, tá certo? Mas ao substituir, por exemplo, 2, nós vamos ter o resultado S2. E ao substituir o movimento 3, vamos apagar aqui que vai ficar mais fácil, eu acho. Ao substituir aqui, então, o movimento 3, a gente vai ter o valor S3, tá bom? Então, é isso, né? E essa integral aqui, ela pega, vou fazer uma chave um pouco melhor aqui, né? Essa integral aqui, ela pega movimentos, bom, e suas derivadas, mas enfim, a derivada está relacionada com o movimento, e leva num número, tá certo? Que é a ação. Até agora, nós simplesmente definimos a ação como funcional do movimento, sem nenhuma particularização desses últimos. Qualquer que seja o movimento, qualquer um que a gente imagine, a gente pega, joga dentro da ação e a ação vai devolver um número, tá certo? Mas o que a ação tem a dizer sobre os movimentos possíveis? Qual é a relevância da ação para a gente determinar os movimentos físicos? Bom, nesse momento, a gente invoca um importantíssimo princípio de Hamilton, que vai dizer que os movimentos físicos
vão ser aqueles que, ao variarmos a ação em torno deles, fazer uma variação infinitesimal da ação em torno deles, nós vamos obter zero. Ou seja, a ação é estacionária frente a pequenas variações em torno do movimento físico. Bom, o que isso quer dizer? Vamos tentar entender isso num contexto um pouco mais simples, que é o contexto de funções ordinárias, tá certo? Então aqui a gente tem três funções, tá certo? Vou só dar uma orientada nos eixos aqui, né? Então esse é o eixo x, esse é o eixo y. O que caracteriza o mínimo aqui desse gráfico? O mínimo está aqui, né? E o mínimo é caracterizado pelo seguinte, né? Em torno do mínimo, quando nós fazemos uma variação dx, o dy é igual a zero, né? A gente faz uma variação aqui em torno do mínimo, a gente vê que o dx não varia, né? Se a gente fizer em outro lugar da curva aqui, a gente vê que se a gente fizer uma variação de dx aqui, o dy vai variar, tá certo? Mas em torno aqui do mínimo, não temos variação nenhuma. Da mesma forma, a gente, se fizer uma variação aqui em torno do máximo, a gente conclui a mesma coisa, que o dy também vai ser zero aqui em torno do máximo, tá certo? E a mesma coisa acontece quando a gente está aqui em torno de um ponto de sela, tá certo? O dy também vai ser zero se a gente faz uma variação dx aqui em torno de um ponto de sela. Então, se nós tivermos mínimos, máximos ou pontos de sela, nós vamos ter a função y estacionária face a variações de x, tá certo? O dy vai ser sempre zero nesses pontos, se a gente fizer, né, considerando essas variações infinitesimais dx. Mas, Felipe, vocês poderiam perguntar aqui, entender como uma variação dx gera uma variação dy no contexto de funções usuais é bastante simples, né? Como que a gente vai entender o correspondente funcional, ou seja, como uma variação no funcional S está ligada com a variação na função da qual ele depende? Bom, essa de fato é uma pergunta não trivial, vocês vão ter que meditar um pouco sobre isso, mas eu vou tentar ajudar um pouquinho com essa ilustração que está aí do lado, tá certo? Então, considerem esses dois movimentos aqui, um movimento φ de t e um movimento ligeiramente diferente, então esse espaçamento aqui é para ser bem pequenininho, tá certo? Φ mais ΔΦ é um movimento bem próximo de φ, tá certo? E aí, o que a gente tem que, então, considerar é olhar para o valor S de φ mais ΔΦ e comparar com o valor de Sφ, tá certo? Se esse cara aqui é muito pequenininho, isso aqui vai dar simplesmente ΔS, tá certo? E é isso que a gente escreve aqui embaixo, mais explicitamente, né? Então, ΔS com extremos fixos, tá certo? Extremos fixos quer dizer que nos tempos inicial e final, todos os movimentos começam do mesmo lugar e terminam do mesmo lugar. A gente, por enquanto, vai considerar só essa classe de movimentos, tá certo? E escrevendo aqui, então, ΔS explicitamente como S de φ mais ΔΦ menos Sφ e explicitando a expressão do S em função do lagrangiano, a gente tem essa linha aqui, tá certo? Isso aqui é simplesmente o funcional avaliado em φ mais ΔΦ e aqui em φ. E agora, para passar dessa para a linha de baixo, não tem jeito. Vocês vão ter que fazer um algebrismo aí relativamente longo, tá certo? Vocês vão ter que expandir essa função L, lembrando que esses deltas são todos infinitesimais, tá certo? Vão ter que fazer integrações por partes. É um pouquinho chato, mas não adianta eu mostrar aqui se vocês não fizerem, tá certo? Então, vocês é que vão ter que fazer, passar por todos esses cálculos e mostrar que da primeira linha, vou apagar um pouquinho para ficar mais claro, a gente chega na segunda, a gente chega nessa linha aqui, que já está com uma cara bastante agradável, né? Vocês já estão reconhecendo aí a forma das equações de Euler-Lagrange, mas a gente tem uma integração, tá certo?
Agora, a gente vai usar o fato de que a gente não particularizou a variação que a gente fez. Eu ilustrei com essa curva azul, mas a gente poderia ter feito uma outra variação aqui também, tá certo? Que ficasse bem pertinho aqui e poderia escolher, na verdade, qualquer variação possível, né? Poder fazer só uma variação que é bem parecida aqui, só difere um pouquinho aqui, tá certo? A gente poderia ter escolhido qualquer variação infinitesimal que a gente quisesse, que o princípio de Hamilton teria que continuar sendo verdadeiro, tá certo? Então isso aqui tem que valer para qualquer variação ΔΦ, o que significa que o integrando sozinho tem que ser zero, tá certo? O que nos leva às maravilhosas equações de Euler-Lagrange. Tá certo, gente? Então, notem que a partir de um princípio que a gente saiba não tem nada a ver com o princípio de D'Alembert, né, que é o princípio de Hamilton da ação estacionária, a gente conseguiu chegar nas mesmas equações de Euler-Lagrange. Ou seja, a segunda lei mais o princípio de D'Alembert, de alguma forma, são consistentes com esse princípio da ação estacionária, tá certo? O que mostra, então, a profundidade do que é esse princípio da ação. A gente vai falar mais do princípio da ação durante o curso, mas aqui, acho que a gente pode parar por aqui, né? Ou seja, o princípio da ação como cânone aí da mecânica e o ponto de partida para a gente chegar nas equações de movimento. Tá bom, gente? Eu sei que essa parte é um pouco difícil, vocês vão ter que ler mais aí na bibliografia, mas eu espero que tenha sido útil. Valeu!